Bom, meus amigos, tivemos agora, poucas horas atrás, poucos minutos atrás, aí o jogo entre... Mais um jogo pelo Gauchão, é o oitavo do Grêmio nessa temporada, jogo oficial. Jogo entre Grêmio e Avenida, foi na Arena do Grêmio. O resultado foi favorável ao Grêmio, foi 2-0. Mas aí como a nossa ideia aqui é tentar discutir um pouco, acompanhar essa jornada do nosso Grêmio, só eu não discuto o que vai acontecer, a possibilidade de contratar, não. Isso aí pra mim não interessa, só o que acontece dentro de campo. E hoje, o que nós vimos hoje no nosso Grêmio ali? Por mais que o Grêmio tenha vencido e tenha mantido seu 100% de aproveitamento e liderança no Campeonato Gaúcho, ainda por enquanto nós temos só o Gauchão. Esse mês agora vai começar a Copa do Brasil. E depois temos o Brasileiro mais adiante. Enfim, mesmo que tenha, hoje entrou para defender o 100% ali, manteve no caso, eu creio que assim, pelo menos eu como gremista, e acho que de muitos, naquele jogo contra o Juventude, já tivemos jogos assim, o Grêmio não, por mais, veja bem, é o oitavo jogo do Grêmio, o oficial, contando com a Recopa. E o Grêmio parece que não tem uma mecânica de jogo, algo definitivo ali. Claro que em algum jogo que o outro acontece gols, acontece surpresas. Por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, aquela retranca ali, o Luizito Soares, ele encontrou a oportunidade, ele busca a oportunidade de ser bom. E fez o gol, ele decidiu literalmente vários jogos ali. Hoje é o segundo gol. Além do Juventude, esse é o segundo gol, o jogo que não tem gol do Soares. Mas desde aquele jogo contra o Juventude ali, que o Grêmio saiu ganhando de 3-0. Aí volta no segundo tempo. O treinador do Juventude faz 3 mudanças, do Grêmio fez 2 ali. O fato é que naquele segundo tempo contra o Juventude ali, nós vimos que taticamente o Grêmio foi completamente envolvido. Só dava a Juventude. Aí depois o Grêmio respirou um pouquinho com o chute do Galdino, que na verdade foi bateu na trave ali. Isso no jogo do Juventude. Mas ali tu já ficou meio que, pô, não temos criatividade, parece que às vezes falta leitura, às vezes para mudar o jogo. O que será que falta? Nós nos questionando enquanto gremistas. Hoje com o Grêmio, talvez persistisse a mesma coisa do Juventude. E naquela do Juventude, trazendo para cá, acho que assim, defensivamente, acho que ainda temos que talvez melhorar. E eu acho que salvo engano, eu acho que pro outro jogo do Gauchão o Kahneman tá suspenso. Mas enfim. Tem aqui, o Grêmio começa sempre de um modo, eu vou dizer assim, enérgico, com todo o gás, assim, aquele negócio, aquela expressão que eu usei pra vocês que me ensinaram, que é assim, ó, aquele refrigerante que quando tu abre a garrafa ele perde todo o gás, assim. O Grêmio, em um determinado momento, tem transição de bola, tem ofensividade, enfim. Mas em determinado momento isso baixa, para, e aí o adversário tende a crescer sobre o Grêmio. E eu já disse uma coisa para vocês assim, ó, por mais que tenha mantido 100% de aproveitamento, o Grêmio com Soares, com Fábio, com Cristaldo, enfim, essas contratações ele tem. Não se iludam que vai ser um Grêmio que vai ganhar todas, vai ser 100% de aproveitamento e não vai perder uma, não. Tem que ter maturidade, a derrota talvez um dia de chegar. Enfim, mas eu digo assim, ó, nós não queremos, sendo realistas, assim, quando eu digo que o Grêmio não tem uma mecânica de jogo, pelo menos ao meu ver, não apresentou nada convincente ainda, apesar dos resultados. O que vai de efetivo é o resultado. Tu pode ganhar um campeonato jogando mal, isso é fato. Mas ainda não demonstrou uma consistência, tanto ali no meio campo, ali para criar jogada para o Soares, tanto é que é o segundo jogo que não tem gol dele, não tem criação de jogada para ele, e até os 2 gols que foram feitos nesse jogo de hoje, quem cria as chances de gol ali
é o Luizito Soares. Ele passa para os companheiros, ele passa e ele conclui para os companheiros converterem o gol. Enfim, acho que falta assim alguma coisa. E aí tá, estão tentando achar o meio de campo ideal, tanto ofensivamente quanto na criação ali, quanto defensivamente, ok. Mas o tempo tá passando, já é o 8º jogo e logo logo tem a Copa do Brasil. O Grêmio tem que achar esse, sei lá, se é o time ideal, essa consistência, esse time que convence. Quando eu digo assim, o time ideal, essa mecânica de jogo que convença, que tu olha assim, bah, pode fazer tal coisa. E claro, determinada feita o adversário vai ver teu modo de jogar e tu vai te tornar previsível. Daí ele vai tentar anular aquela tua jogada. O time tem que ter criatividade para sair daquela jogada. Ah, vamos explorar as laterais, agora vamos explorar o meio. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rotação aqui, claro, isso vai da visão do jogador e da qualidade dos atletas. Mas eu digo assim, ó, tendo em vista o que nós vimos no campo hoje, que daí esse grupo completamente reformulado, supostamente supre carências da temporada anterior, não adianta ter um bom nome no papel se na verdade tu não conseguir fazer esse mecanismo funcionar em campo. E fato é que é natural do futebol, tu vê, por exemplo, o Grêmio, se fosse um campeonato brasileiro, ganhar do São Paulo, por exemplo, o time de hoje aqui, e não menosprezando o adversário, mas comparado com o São Paulo Futebol Clube, teria menos tradição. Jogando com o Avenida hoje, é normal do futebol times pequenos apresentarem mais resistência que times grandes. Isso é natural. E aqui no Gauchão, aqui, todos os treinadores estão jogando contra o Grêmio agora primeiro, vão anular o Soares. E os jogadores estão dando a vida. Eles vieram aqui e jogaram bastante. Quando eu digo assim, ó, do Grêmio arranjar essa mecânica de jogo, eu não digo assim que o Grêmio tem que golear seus adversários. Não. Até seria, de certa forma, de minha parte, subestimar os adversários. Eu não faço isso aí jamais. E é aquele negócio que eu sempre digo pra vocês, o jogo só começa quando o juiz apita. E também vai acabar quando o juiz apitar. É só ali, não adianta antes do jogo, vai ser tanto pra cá. Bom, quem trabalha com isso é outra coisa, mas aqui ó, eu trabalho com a realidade. Não é que o Grêmio vá golear todos os seus adversários, porque muitos vão apresentar o sucesso do clube, do teu jogo, a tua jogada, independentemente de como o teu adversário vai atuar. E aí tu tem que ter alternativas pra isso. Mas eu digo assim, ó, ter uma consistência de jogo pelo menos. O adversário interrompeu os lances, mas pelo menos estamos jogando futebol, um bom futebol. Mas o Grêmio tem apresentado, pelo menos do Juventude até aqui, de certa forma parece uma pobreza técnica. E aí tu para pra pensar assim, ó, o Grêmio chutou gol, teve faltas ali, enfim. Mas o Avenida também perturbou o Grêmio, teve conclusões, teve uma conclusão ali que chutou, tirou tinta da trave, teve uma bola parada ali, tá, a bola parada até desconsidera, mas mérito do batedor ali quando vai direto, que exigiu uma grande defesa ali, uma ponte do goleiro. E teve, pra tu ver como, assim como o Aimoré veio aqui, jogou de igual pra igual com o Grêmio, o Avenida tem um lance ali que é um contra-ataque deles, que aí tá uma troca de passe ali entre os atletas e eles vêm com uma velocidade e aí o atleta consegue limpar e bate a gol. E aí o goleiro do Grêmio, ele tenta, não sei se ele tentou pegar a bola, mas ele dá uma espalmada, né? E a bola cai no travessão. Não entra, né? E aí tu para pensar assim, o Grêmio tá tomando uns sufocos e coisas, tá, tudo bem, isso, mas será que nós não temos coisas a corrigir? Por exemplo, no jogo contra o Juventude, nós vimos, por exemplo, a defesa ser envolvida por completo naquela a enfiada de bola ali, claro, sai nas costas do atleta aí, no contra-pé, eu vou usar o termo assim. Nós vimos, por exemplo, falhas na bola aérea, o atacante do adversário subindo sozinho. Algumas coisas nós temos que mudar, que melhorar. Eu não sei, vai ser ao longo do tempo, de fato vai ser. Mas o Avenida veio e meteu uma pressão em nós, no Grêmio aqui. E aí tá, teve o segundo tempo, teve ali de ambos os lados criação de jogadas, aí dava mais um pouquinho o Grêmio. Mas nada que surpreendesse, nada que, ao meu ver, com todo respeito mesmo que tenha mantido, que vale o resultado, mas nada que convencesse tecnicamente. Aí acontece aos 11 minutos do segundo tempo ali, ocorre uma falta ali
ao lado da área e os jogadores do Aimoré eles vão reclamar. E no que eles vão reclamar ali, eles dão umas costas pra bola ali e o Grêmio faz aquela cobrança rápida. E aí quando dá aquela cobrança rápida, lembra um pouco aquela... Da mesma forma, só que aquela vez que nós subimos contra o Náutico lá, que nós tínhamos 7 jogadores em campo contra 11 do Náutico. E aí que houve aquela cobrança rápida e o Anderson converteu o gol. Aconteceu o mesmo estilo aqui. Daí houve uma cobrança rápida, o Soares recebeu a bola ali, o jogador de cima dava condição, Soares veio de trás, Soares. Ele recebe a bola e toca pro Cristaldo. Aí o argentino chuta gol e faz um passe do Soares para o argentino concluir. E aí, nesse meio tempo, tendo em vista que o Grêmio cobrou a falta rápido, os jogadores do Avenida reclamam para a arbitragem, e aí começa aquela pressão para cima do árbitro, e aí teve que ver até a polícia. Expulsões, 2 atletas do Aimoré não, desculpa, do Avenida expulsos. E aí, pô, o Grêmio tem superioridade numérica, mas por incrível que pareça, mesmo com essa superioridade numérica, o Grêmio não conseguiu. Eu ainda achei uma pobreza técnica. Fato é que, com a superioridade numérica, o Grêmio, de certa forma, fez uma prensa em cima do Avenida, porque daí o Avenida ficou praticamente no campo defensivo. E nas vezes que o Avenida roubou a bola do Grêmio, ele ia fazer o contra-ataque, da mesma forma como ele nos assustou com o contra-ataque no primeiro tempo ali, que seria aquela bola que bateu no travessão ali, aquela respingou no travessão. Eles não tinham mais qualidade para isso, porque houve as mudanças, o Avenida ficou no campo defensivo, ficava ali quando eles faziam o contra-ataque, a troca de passes entre 2 jogadores, e aí tu não tinha ninguém lá na frente para tocar. Pô, aí tu não cria riscos pro Grêmio ali. O Grêmio teve a superioridade de 2 jogadores, e ainda assim não conseguiu converter, ficou por um bom tempo ali. Eu não me lembro quando precisar, quando foi o segundo gol do Grêmio, mas por um longo tempo ali ficou 1-0, ainda estava o placar apertado, e o Avenida literalmente jogando digamos assim, que na raça mesmo, com raça ali, contra o Grêmio, tentando segurar e tentando deixar o gol, mas como tu não tinha ninguém lá na frente, ficava difícil de fazer. A superioridade numérica era do Grêmio. E aí o Grêmio criava, teve chutes a gols ali, enfim. Teve um lance ali, o Galdino entrou o Tassiano. Teve um lance do Galdino ali que ele chutou uma vez, o defensor abafou. Ele chutou a segunda, o defensor também abafou. E aí tá, fica aquele 1-0, enfim. Aí tem ali um chute do Luizito Soares, de fora da área, chute colocado, aquele que vai no cantinho, mata o goleiro, mas na verdade o goleiro pegou. Só que no que o goleiro pegou ali, ele soltou a bola, deu rebote. E aí o Galdino ali oportunamente converte, faz o gol finaliza e converte o segundo gol. Entre aspas, não sei se dá pra botar entre aspas ou literalmente falando, 2 assistências, na verdade, do Luizito Soares pra converter os gols. O primeiro ali, literalmente, é um passe que ele dá ali do fundo do campo pro seu companheiro dentro da área. Os dois são dentro da área. O segundo já é um chute, tá, sobe o rebote. Mas agora assim, ó, finalizando assim, não teve gol do Luizito Soares. Mas a pergunta isso é para nós fazermos, na verdade, uma autorreflexão. Será que criaram as oportunidades para ele? O que fazer para isso? O que é possível fazermos com isso? Enfim, com os jogadores que temos, os que vão chegando, claro que nós não vamos dizer, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, nós só vamos olhar o jogo e apontar, tal, falta tal e tal coisa, de repente. Mas, convenhamos, o nosso Grêmio, tanto ali no meio de campo, ali na armação ali, quanto defensivamente, acho que ainda tem muito a melhorar. Vencemos mais uma, 100% de aproveitamento, líder do campeonato, e ainda pode confirmar a classificação se o São José não venceu o Juventude. Mas, tecnicamente,
eu acho que o nosso tricolor está muito abaixo do esperado. Eu espero que melhore, vamos ver. Nosso jogo pro Gauchão é no próximo sábado. E na semana, depois desse próximo jogo do Gauchão, começa a Copa do Brasil para nós, que é o caminho mais curto para Libertadores. Enfim, e aí depois, lá por abril, lá vem o Brasileiro, vamos ver no que dá. Mas espero que se encontre assim, faça funcionar perfeitamente a engrenagem dessa máquina aí e essa potência do Grêmio venha vingar. Tomara, temos muito a melhorar. Mas é isso aí, pessoal. O que vale é o resultado. O Grêmio ganhou, foi 2-0. E seguimos na liderança. Até a próxima.